Oi, pessoal. Estão ouvindo? Oi, professor, sim. Opa. Então, vamos continuar aqui onde nós tínhamos parado, né? Então, compartilhando. Tela, tá aqui. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Sim. Ok. Então, vamos lá. Bem, pessoal, como eu falei, é basicamente entradas de dinheiro e saídas de dinheiro. Só que é exatamente. Vocês lembram que eu falava o seguinte para vocês? Olha, o DRE é a conta de lucros ou prejuízos no período, né? Que a gente abre para ter mais detalhes. Então, o fluxo de caixa vai ser a mesma coisa, só que do lado do ativo. Tá? Por quê? O DRE é do lado do passivo. Por quê? Porque o lucro fica do lado do passivo. O lucro é dívida da empresa com os acionistas. O lucro é todo dos acionistas. Então, é a dívida que a empresa tem para com os acionistas. Então, da mesma forma como o DRE é o lucro aberto do lado direito, passivo, né? O fluxo de caixa é a conta caixa mais bancos aberta do lado do ativo, tá? Então, e a gente continua fazendo as coisas da mesma maneira. Só que a gente vai dividir esse fluxo de caixa em pedaços, tá? Vocês já estão vendo aqui. Vamos explicar isso um pouquinho mais para cá. Primeiro, a gente vai dividir aquilo que são as atividades operacionais da empresa, ou seja, aquilo que a empresa, as entradas e saídas de dinheiro para a empresa continuar operando, comprando matéria-prima, comprando ou mercadoria, se for uma empresa comercial, pagando suas coisas, é um operacionalzão da empresa. Então, nessas atividades operacionais, eu vou colocar as entradas e as saídas operacionais, efetivamente. Depois, eu divido em mais um outro pedaço, que são as atividades de investimento. Então, as entradas, basicamente, é quando eu vendo o meu imobilizado. O que é investimento? Investimento é basicamente o imobilizado. É aquilo que a gente imobiliza. Compra de veículos, compra de imóveis, compra de objetos de arte, compra de ações de outra empresa. Tudo isso, marcas, patentes, é imobilizado, né? Então, esses investimentos é aquilo que a gente compra efetivamente. Então, aqui na entrada, ou vai ser quando a gente vende algum esses ativos imobilizados. E as saídas é o contrário, é quando a gente compra alguma coisa, né? Você comprou um veículo, você comprou ações de uma empresa, vai sair dinheiro, tá? Então, são as saídas aqui. E, por fim, atividades de financiamento, né? Financiamento é aquilo que eu pego de dinheiro emprestado, tá? Então, é, e o capital dos acionistas é dinheiro emprestado, é considerado dinheiro emprestado. Então, o capital dos acionistas também está nisso daqui. Tá? Então, nós vamos ver essas três, dividido entre esses três pedaços. Cada pedaço tem entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, né? Nós vamos ver isso na sequência. Então, a gente vai ter esses blocos, né? Esses grandes blocos. Dentro do grande bloco vai ter um bloquinho de entrada, um bloquinho de saída, um bloquinho de entrada, um bloquinho de saída, um bloquinho de entrada, um bloquinho de saída, né? E aqui eu estou mostrando só um bloco, as atividades operacionais. Então, vocês estão vendo mais ou menos a cara. Então, ele vai ter aqui as entradas e as saídas. Tá? Vocês lembram
que no lucro líquido e lucro retido, a gente calculava o DRE e quando terminava o exercício, né, eu pegava esse valor aqui do lucro líquido e lucro retido e passava aqui para o patrimônio líquido, aqui para o passivo, né, os 33, porque senão não batia. Vou fazer a mesma coisa com o saldo que sobrar, eu vou passar aqui para o caixa de bancos. Eu vou juntar a caixa e bancos numa coisa só, vai ter um saldo inicial, e eu vou fazer, depois não vai ter mais conta aqui de caixa e banco, eu vou fazer tudo no fluxo de caixa, e depois eu vou calcular aquele saldo inicial, mais entradas, menos as saídas, e qual o saldo final. E o saldo final, eu vou colocar aqui no saldo final de caixa e bancos. Tá? Então, é essa maneira. Repara que o DRE está do lado do passivo, mas o fluxo de caixa está do lado do ativo. Por quê? Porque o DRE é lucro líquido lucro retido, que é passivo, é dívida da empresa para os acionistas. E o fluxo de caixa é a conta caixa e bancos do ativo. Por isso que ele fica aqui do lado direito. Do lado esquerdo, desculpa. Então, visto isso, agora só tem uma coisa que a gente pode fazer, é fazer o exercício. Então, por favor, pessoal, abram a planilha. Abram a planilha. Pronto. Então, na planilha, pessoal, que vocês abriram, de novo, é o mesmo esquemão que tem do EDRE, do balanço. Eu tenho aqui um FIMP, que se vocês precisarem imprimir essa planilha, ela já está num formato de impressão, tá? Então, ela já está pronta para imprimir. Esse FEX, ele dá um exemplo de alguns lançamentos, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida. E os exercícios começam aqui no FE1. Então, pessoal, me abram o FE1. Quem não abriu ainda? Então, significa que todo mundo já abriu a planilha. Só uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor, já abriu a planilha. Ah, porque tá todo mundo mudo aí, a gente começa a ficar desconfiado, fala, estou falando aqui para a tela preta. Bem, então, vamos aumentar aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui, dar um zoom. Chega de zoom. Pronto, tá bom assim. Eu vou dividir a tela, vou dar uma dividida na tela aqui, pronto. E os exercícios, pessoal, eles, vocês estão vendo, ó, tem um fluxo de caixa aqui do lado do ativo, olha ele aqui, e o DRE do lado do passivo, né? Então, vamos dar uma olhada um pouquinho melhor, vai. Olha só. Então, dá uma olhada, eu tenho o ativo normal, o passivo normal, só que repara, no ativo não tenho mais célula para pôr caixa e banco, eu só tenho para colocar o saldo inicial e o saldo final, tá?
Do lado do ativo, eu tenho demonstração de fluxo de caixa. Por quê? Porque isso aqui é exatamente caixa e bancos. Do lado do passivo, o DRE, que é o lucro líquido, o lucro retido. Então, está aqui normal, tá ok? Eu coloquei aqui desse lado, foi o lado que sobrou, o enunciado, né? Então, aqui eu tenho um balancete e aqui eu tenho o diário dessa empresa. Então, vamos começar. Tá? Vamos de novo, vou botar aqui com 140. Eu vou dividir a tela exatamente aqui. Então, vamos ver. Então, a primeira coisa, a gente vai pegar esse balancete, que ele está escrito por extenso, né? E passar aí. Então, caixa 150. Igualzinho. Caixa 150. A receber de acionistas, 200. Então, a receber de acionistas, 200. Capital, 600. Capital, 600. Empréstimo, 100. Empréstimos. Se eu não falar nada, pessoal, é de curto prazo. Então, empréstimo, 100. Estoque de mercadorias, 100. Então, estoque de mercadorias, dá para perceber que é uma empresa comercial, né, pessoal? Então, 100. Fornecedores, 50. Fornecedores, 50. Imóveis, 100. Imóveis, 100. Terreno, 50. Terreno, 50. Contas a receber longo prazo, 50. Então, contas a receber, ou vocês criam aqui, vai, contas a receber. Quando não tem, cria. L.P. Contas a receber, 50. É ali em cima, professor, na verdade. Hã? Ah, a longo prazo, desculpa, vi errado. Contas a receber longo prazo, é isso mesmo, ó, contas a receber longo prazo. Tudo bem? Veículos, 50. Veículos, 50. Banco, 50. Banco, 50. Pronto, ficou amarelinho. Legal. Todo mundo conseguiu chegar aí, pessoal? Ok. Sim. Pessoal, vamos dar uma olhada antes de começar? Dá um pouquinho mais uma olhadinha aqui no relatório de fluxo de caixa. Então, essa é a demonstração de fluxo de caixa. É a mesma coisa que o resto da planilha, ou seja, eu tenho 9 colunas, são 9 até 9 transações. Não tem saldo inicial. Por que não tem saldo inicial? Porque, na realidade, está vendo esse caixa e bancos aqui? 150 mais 50? Eu vou jogar ele aqui. Caixa e bancos, saldo inicial. Eu vou colocar ele aqui, ó, igual a 150 mais
50, que dá 200. Então, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar aqui para ele ir calculando o saldo final, né? Coloco aqui o saldo inicial e deixo ele calcular. Repara que eu tenho aqui as atividades operacionais. Quais são essas atividades? Recebimento de clientes. Quando eu falo, o cliente pagou. Então, eu vou jogar aqui. O cliente pagou. Em vez de eu jogar aqui no caixa de banco, que eu não tenho lugar para colocar mais quando o cliente paga, jogo aqui. Descontos de duplicata. O que é isso, descontos de duplicata? Pessoal, eu já mostrei para vocês a duplicata, como é que é? Acho que não, professor. Não, senhor. Acho que não. Não, tá. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui uma duplicata. Cadê? Aqui, tem a duplicata aqui. Meia hora para carregar. E, prazer em conhecer, essa é a duplicata. A duplicata, pessoal, quando a empresa vende a prazo, ele emite esse documento, isso é como se fosse um contrato. Então, eu estou vendendo para uma outra empresa, a empresa X. Eu estou vendendo. Tá? Geralmente a duplicata é para a empresa, de empresa para empresa. A gente não costuma fazer duplicata de empresa para pessoa. Né? Então, eu estou vendendo para a empresa X, eu vou colocar aqui, quem está me devendo. Por quê? Porque eu vendi e ele vai me pagar com 30 dias. Agora, não vai ficar só na boca. Eu te pago daqui 30 dias. 30 dias eu te pago. Não. Se emite uma duplicata. Então, essa duplicata tem o nome de quem está devendo, a empresa que está devendo, o valor, o número do título, né? Tem uma numeração para isso, a data que foi emitida, a data de vencimento. Foi emitido 4/3, vence 4/4. É para 30 dias essa duplicata, tá? Aqui o sacado é a empresa que vendeu. Quem vendeu, tá? Desculpa, o vendedor. Aqui é o credor. O credor é a empresa que vendeu. O devedor é o sacado. O valor por extenso, quanto que está devendo? R$ 578,78. É o valor que está devendo. Esse cara que está devendo, ele vai dar uma assinada, porque isso aqui tem um valor de um contrato, tá, pessoal? Isso é um contrato. Então, ele vai assinar, e a partir daquele momento ele está devendo esse dinheiro. Então, está devendo. Se chegar no vencimento, ele não pagar, provavelmente a empresa credora vai cobrar juros, multa, juros. E se continuar não pagando, tá, pessoal? Aí provavelmente essa empresa vai mandar essa duplicata para um cartório de títulos e protesto. Putz, ficou meio estranho aí, né? Pareceu que eu estava sacudindo a cabeça. Pelo menos no meu aqui, deu um delay aqui no... Então, a empresa, a credora, né? Como o devedor não está pagando, ele vai mandar para um cartório de títulos e protesto. Lá, ele vai protestar essa duplicata. Então, o que o cartório faz? Ele registra e ele manda uma notificação para quem está devendo, informando o seguinte: olha, se você não pagar num prazo de uma semana, 15 dias, eu não sei qual que é o prazo que eles têm, nós iremos mandar esse título, essa duplicata, né? A gente chama de título também, né? Essa duplicata, nós vamos mandar para o juiz, um juiz de falência, pedindo providências, ou seja, qualquer providência. Provavelmente esse juiz vai tentar, primeiro vai tentar negociar se os caras pagam, se não, ele vai falar, então eu vou decretar a falência, ou então a concordata da empresa.
concordata é quando todo mundo que está devendo para essa empresa concorda de dar uma aliviada. Olha, tá bom, vai, paga com 20% de desconto, vamos te dar um prazo para você pagar, mas paga. É melhor pagar. Por que isso daí, essa concordata? Porque é o seguinte, todo mundo sabe que se for para falência, ninguém recebe mais nada. Acabou. Não pensa que vai receber alguma coisa, não recebe mais nada. Então, é melhor dar um desconto, dar um prazo e receber do que não receber nada. É meio óbvio isso, né? Então, as empresas costumam fazer, tá, essas concordatas, né? Então, vocês veem aí no jornal um monte de empresas que estão entrando aí, vão entrar em concordata. Essa semana, até a gente viu uma notícia aí da Universidade Metodista, que parece que eles vão entrar em concordata. Está com um problema de caixa lá. Concordata é basicamente um problema de caixa. As entradas não estão batendo com as saídas. É que nem um jogo de empresa, tá, pessoal? Está com um problema de caixa lá. Então, a outra alternativa é abrir falência. Falência é o seguinte, olha, não tem acordo, então nós vamos fazer o seguinte, vende todos os ativos, paga todos os passivos que derem e o que sobrar fica para os donos. E tem uma ordem de pagamento. Primeiro se paga o que se deve para o governo, os impostos. A primeira coisa, se paga o que deve para o governo. Depois se paga os trabalhadores, os funcionários. Depois se paga os outros credores, quem vendeu a prazo. Tá? Por fim, se sobrar alguma coisa, fica para os donos. Tá? As coisas vão para leilão, mas é tão demorado aqui no Brasil, tá, pessoal, que às vezes o juiz ele nomeia um executivo para ficar tomando conta daquilo que a gente chama de massa falida, e isso fica anos. Pra vocês terem uma ideia, a Varig, que provavelmente vocês nunca devem ter ouvido falar dela, né? A massa falida ainda está rodando por aí e não vai ser resolvida tão fácil, não. Demora anos e anos e anos e anos para resolver. Tá? Então, na realidade, muitas empresas para qual que venderam para a Varig a prazo, ou não vão receber, ou vão receber, ou algumas dessas empresas até já fecharam e não receberam. Então, é um negócio que é muito difícil de ser resolvido. Né? Pelo menos aqui no Brasil, a legislação brasileira é uma legislação protelatória. Então, tudo se protela, tudo se vai jogando lá para frente e a coisa não se resolve. O grande problema isso aqui, pessoal, é que isso aqui gera uma insegurança jurídica enorme. Gerar insegurança jurídica significa o seguinte, eu, como investidor, falo, entre investir no Brasil e investir num outro país que tenha mais segurança jurídica, eu prefiro investir em outro país. Então, o Brasil perde reservas, perde dinheiro, perde novas empresas de investimentos, novas empresas vindo para o Brasil, perde empresas que nem a Mercedes, que está indo embora, né? A fábrica de carros, tem um monte de empresa que a gente vê fechando, indo embora do Brasil. Por quê? Insegurança jurídica. Simplesmente isso. Tá? Bem, visto isso, essa é a duplicata. Existe uma coisa chamada desconto de duplicata, que é o seguinte, às vezes eu estou com um monte de duplicata e eu preciso de dinheiro. Aí eu vou no banco e falo, eu quero descontar a duplicata. O que acontece? O banco ele te cobra um juros mais baixo se ele tiver uma garantia. E a garantia é essa duplicata. Eu tenho tudo isso duplicata para receber, eu deixo com você, você recebe.
Isso se chama desconto de duplicata. Tá? É lógico, o banco vai cobrar juros, né? Se a empresa não pagar, o banco não quer nem saber. Naquele dia do vencimento, se a empresa não pagar, ele desconta da empresa que descontou a duplicata, acabou. Como a empresa tem conta naquele banco, fica negativo. Problema da empresa, não quer nem saber. Tá? O banco não vai perder. Mas a gente coloca aqui, desconto de duplicata, se a empresa for descontar duplicatas, né? For precisar de dinheiro do banco. É uma taxa de juros mais baixa do que um financiamento normal, vale a pena para as empresas, tá? E é menos burocrático, tá? Eu tenho aqui outras contas também do fluxo de caixa, que é quando eu pago fornecedores, quando eu pago salário, quando eu pago... Ou seja, repara que aqui é tudo ativo nas entradas, e aqui são os passivos. Estou pagando fornecedor, pagando salário, pagando imposto, pagando juros, pagando aluguéis, pagando credores diversos, pagando outros. Tá? Nas atividades de investimento, mesma coisa. Receber venda de imobilizado, receber dividendos, são as entradas. Saídas. Aquisição de permanente, que eu falei, que é a aquisição que está aqui, né, no ativo não circulante permanente. Compra de participações, é tudo saída, sai dinheiro. Você compra o ativo, mas o dinheiro vai embora. Eu estou medindo a saída do dinheiro aqui, né, pessoal? Entrada e saída de dinheiro. Tá? E atividade de financiamento? Pegar novos empréstimos e pagar empréstimos é saída. Então, ó, repare que tem um sinalzinho aqui do lado, né? Integralização de capital é quando o investidor entra com grana. Pagamento de dividendos, a empresa, o investidor está pegando a grana de volta, ele está tirando o que está rendendo lá da empresa. Eu tenho aqui totais de entrada, totais de saída, e eu tenho o saldo final. O saldo final é saldo inicial, mais as entradas menos as saídas, é o saldo final. Então, é isso aqui. Bem, vamos aqui, então, começar. A gente já colocou os saldos iniciais, e agora, vamos ver. Eu vou aqui no diário, e vou aqui, ó. Integralização dos valores devidos pelos acionistas no valor de 200. Tá. Então, os acionistas estavam devendo 200, olha aqui, ó. E aqui eles pagaram, origem acionistas. Menos 200, porque eles pagaram. Não estão devendo mais. Eu vou colocar aqui no caixa, e não dá para pôr aqui no CaixaBanco. Não dá mesmo. Não coloca nada no CaixaBanco. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui no demonstração de fluxo de caixa, atividades de financiamento, integralização de capital. 200, positivo. Por quê? Porque entrou no CaixaBanco. Nesse momento, o CaixaBanco é a mesma coisa para a gente, tá? No fluxo de caixa é a mesma coisa, não tem diferença entre caixa e banco, tá? Então, entrou 200 aqui. Integralização de capital. Vamos fazer uma venda agora. Venda de mercadoria pelo valor de 100, sendo recebido 60 à vista, 40 a prazo, as mesmas valem 50. Os impostos são de 10, pago à vista. Tá? Pessoal, você está achando 10 minutos aí? Nós vamos fazer até onde der aqui, pessoal, e a gente continua na próxima aula. Tudo bem? Eu vou já pedindo para vocês colocarem presente aí no chat, tá? Então, para a gente não esquecer de colocar a presença. Venda de mercadoria no valor de 100. Então, origem é a venda, 100. Sendo recebido 60 à vista, 40 a prazo. Eu recebi 60 à vista. Pessoal, se eu recebi 60 à vista, é aqui, ó. Não tem mais caixa e banco. Ele não fala mais
eu entro no caixa, entro no banco. Para mim, me interessa só se é à vista ou a prazo. É à vista, então recebeu agora. Recebimento de clientes, 60. É positivo? É. Por quê? É como se tivesse entrado aqui no caixa. O banco entrou 60. E 40 a prazo. Então, contas a receber, 40. Tá, acabou? Não. As mesmas valem 50. Então, o custo é de 50. CPV, CMV, menos 50, porque o custo diminui o lucro, né? Por outro lado, eu tenho que ir no estoque de mercadoria e tirar 50, porque eu não tenho mais esses 50. Acabou a mercadoria. 50. Os impostos são de 10 pago à vista. Então, a gente vem aqui, menos 10 a origem. São as vendas, receita de vendas. Se eu não tivesse vendido, eu não tenho que pagar imposto. Mas como eu vendi, tem que pagar. E a gente estava acostumado a jogar 10 aqui, imposto a pagar. Só que ele está falando que os impostos são pagos à vista. Então, vai no fluxo de caixa? Não tem. Não tem. Não tem mesmo. Vai aqui no Caixa e Bancos. Nós temos que ir no fluxo de caixa. No fluxo de caixa, impostos, ele é considerado atividade operacional. Para eu operar, tem que pagar imposto. Então, vou pagar aqui, vai sair do meu caixa menos 10. E aí eu termino o lançamento número 2. Aí, pessoal, vamos por 3. Compra de 200 em mercadoria, com 150 a pagar a prazo e 50 à vista. Então, comprei 200 de mercadoria, 150 para pagar a prazo. 3, estou devendo 150. Para quem? Para os fornecedores. Me venderam uma parte da mercadoria a prazo, devendo 150. Tá? Mas eu comprei 200. Então, entrou no meu estoque de mercadoria 200. Sendo que eu paguei 50 à vista. 50 à vista, fornecedores pagos, menos 50. Reparem, pessoal, que tem um sinalzinho que eu tenho que colocar aqui, ó, do lado, ó, tá aqui do lado, é menos e é mais. Então, facilita um pouco, né? Venda de mercadorias pelo valor de 200, sendo recebido 120 à vista, 80 a prazo, não vale 100, imposto de 20, pago a... Então, 4. Vendi 200, recebi 120 à vista, 80 a prazo. 120 eu recebi à vista, 80 contas a receber, as mesmas valem 100, então, custo do produto vendido, menos 100, estoque de produto acabado, estoque de compra de mercadoria, menos 100, os impostos são de 20, pago à vista. Então, imposto, como eu vendi, tem que pagar, diminuiu o lucro negativo. Se eu paguei à vista, então, impostos pagos, menos 20. Ok, pessoal? Reconhecimento das dívidas no valor de 50 de salário, 10 de energia e 20 de água. Então, eu reconheci
um monte de dívida aqui, tá? 50 de salário, 10 de energia, 20 de água. Então, eu estou falando, reconheci 50 de salários, lançamento número 5, 50 de salário. 20 mais 10, energia e água. Então, 30. Eu vou colocar como fornecedores. Aqui tem um fornecedor de energia elétrica e um fornecedor de água. Então, é 50 e mais 30. Se eu reconheci isso daqui, como é uma empresa comercial, não tem fábrica, isso passou a ser tudo despesa administrativa, 50, 70, 80. Então, menos 80, despesa administrativa. Tudo bem? Beleza. Pagamento de fornecedores em dinheiro no valor de 140. Então, eu estava devendo para os fornecedores, número 6, 140. Eu venho aqui e pago. Quando eu pago, diminui minha dívida, menos 140. Por outro lado, eu não vou tirar do caixa de bancos. Eu não vou tirar aqui. Eu vou lá no fluxo de caixa, fornecedores pagos. 6. Menos 140. Tá ok? Pagamento das dívidas da transação. Professor, Fala. posso falar? No item 2, nas vendas, você colocou como integralização de capital os 200, certo? No 1. Ah, é verdade, estou olhando errado. Desculpa. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou escorregando da cadeira, escorregando. Quando eu vou ver, já estou quase deitado na cadeira, né? Nós estávamos no 6, né? Pagamento fornecedor, 140. Pagamos fornecedores. Então, está faltando 1 minuto e 40. Todo mundo colocou presente aí, pessoal? Pagamento das dívidas da transação 5, que é salário, energia e água. Vou pagar, tá? Legal. Se eu paguei, eu reconheci, foi em 2 etapas. Eu reconheci na 5 e agora estou pagando na 7ª, né? Então, eu vou deixar de dever 30 aqui, porque eu paguei esses 30 aqui, paguei esses 30. E vou deixar de dever esses 50 aqui, menos 50. Estou deixando de dever isso daqui. Menos 30, menos 50. Deixei de dever. Não vou jogar ele como despesa, porque eu já tinha jogado ele como despesa aqui. Então, não joga 2 vezes. Eu jogo só quando eu reconheço. Quando eu pago, é outra coisa. Eu vou vir aqui. Então, é número 7. Eu vou salários pagos. Salários pagos era 50, né? Isso. Menos 50, porque eu paguei, saiu do meu caixa no meu banco. E fornecedores pagos, menos 30. Pronto. Então, eu paguei isso daí. Pessoal, eu vou parar aqui. Por favor, me avisem na próxima